E se orarmos? É uma provocação do Espírito que vai dar resposta para nós à medida que fizermos a experiência. E se orarmos? Se orarmos, o céu vai responder a nossa oração. Se orarmos, veremos o poder da transformação de Deus contida pela intercessão. E um dos pontos que o padre traz no seu livro é sobre a intercessão profética, sobre a necessidade da intercessão profética. Talvez a gente possa pensar, interceder, ontem a gente falou tanto que se temos motivo para interceder, basta lermos o jornal do dia, ouvir ou ver as notícias do dia, que lá a gente já vai pontuar uma série de situações para entrar em intercessão. Sim, intercessão é tudo isso. Mas qual é, diante de tudo isso, a necessidade da intercessão profética? Por que intercessão profética? Porque a intercessão profética é a arma mais poderosa na batalha espiritual. A intercessão profética é uma arma poderosa de ataque e de defesa na batalha espiritual, porque ela nasce do coração de Deus, porque é a vontade de Deus e não a minha vontade. É a intenção do coração de Deus e não a minha intenção. Não é clamar por coisas e interesses pessoais, que são importantes, são. Que nós precisamos clamar e orar nesse sentido, sim. Mas são os interesses de Deus, os propósitos de Deus, que nós vamos colocar em oração. Por isso nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos ter um exemplo de intercessão profética dentro do relato da conversão de Saulo para Paulo. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 3. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Dentro desse texto,
e trazendo o conceito que o Padre Roger nos ensina no seu livro, as bases da intercessão profética, como sendo a atitude do Senhor em revelar os seus segredos ao homem e à mulher de oração, para que participem da sua vontade. E aí, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo procura em Damasco um coração dócil, procura em Damasco um ouvido atento para obedecer ao Senhor, e encontra Ananias. O Espírito Santo o tempo todo está trabalhando em nós, está trabalhando no nosso meio para encontrar corações abertos, para encontrar ouvidos atentos, para encontrar uma alma dócil para fazer a vontade do Senhor, como encontrou Ananias. O Senhor encontrou Ananias, que estava em oração, e viu o desejo do Senhor naquele momento, porque o propósito que o Senhor tinha para a vida de Saulo foi estupendo, e a gente conhece muito bem a história de Saulo. E o Senhor usou de Ananias, que foi orar por Saulo, para que os planos do Senhor se realizassem em sua vida. Após 3 dias de cegueira, o Espírito encontra Ananias, estava orando ao Senhor, e o Senhor, numa visão, lhe chama e ele diz sim, e ele corresponde. Por causa da docilidade do seu coração, ele diz: eis-me aqui. O Espírito Santo dá uma instrução para Ananias. Veja, meu irmão, minha irmã, nós precisamos andar e fazer essa experiência de estar em oração, de estar em intimidade com o Senhor, para ouvir aquilo que é instrução e vontade do coração de Deus para a gente entrar em oração. A gente só faz essa experiência quando nós entramos em intimidade com o Senhor. O Espírito Santo procurou alguém que estava em oração. Por isso que a nossa postura como combatentes, como intercessores, é estar em oração sempre. É de forma nenhuma deixar de exercitar a oração, a intimidade com o Senhor. Somente dessa forma é que os nossos ouvidos vão ficar treinados e adestrados para ouvir a vontade de Deus, para ouvir, sentir o desejo do coração de Deus. Isso é intercessão profética. O padre começa relatando a experiência dele, porque ele traduziu nesse livro aquilo que é uma experiência pessoal dele dentro do ministério de intercessão. E eu não vou relatar o que o padre diz aqui de experiência pessoal dele, para que você faça a sua experiência quando você for estudar, ler, meditar o livro sobre intercessão. Mas nós precisamos partir dessa experiência. E quando eu estava estudando, eu fui me lembrar da minha experiência, quando eu rezava pela conversão do meu marido. E com a grande dificuldade diante daquele sofrimento, a minha oração era uma oração egoísta. A minha oração, eu pensava só em mim, eu pensava só no meu sofrimento, eu pensava só e unicamente, exclusivamente sobre a minha dor. Até que um dia, orando na presença do Senhor em um cerco de Jericó, estava sozinha, 3 horas da tarde, lá na catedral da minha cidade, em Jiquié, na Bahia. E eu estava orando, eu fui bem cedo para a igreja, e naquele momento de dor e de sofrimento, porque ele estava em uma situação de pecado muito grave, terrível, destruindo a nossa família. Eu estava num sofrimento tão grande que eu desejei até a morte dele para me livrar daquele sofrimento. E quando eu estava em oração, na minha oração egoísta, o Senhor me deu uma visão
que eu o vi lavado de sangue, banhado de sangue. E naquele momento em que eu tive aquela visão, na pobreza, na mesquinhez do meu discernimento, eu pensei comigo: oh, glória a Deus, este homem vai morrer e eu vou ficar livre só para o Senhor. Oh, Senhor. E gemi na presença do Senhor, achando que aquilo ali era um sinal de que eu ficaria livre daquele sofrimento pela morte dele. E o Senhor e o Espírito Santo, exatamente naquele momento, diz para mim: oh, filha querida, este sangue que tu vês sobre ele é o sangue de Jesus Cristo. Porque esse filho eu aprecio, porque esse filho eu amo, porque esse filho eu vou precisar dele. Por isso que o meu sangue está sobre a vida dele. E você, filha, precisa voltar o seu coração para uma oração menos cheia da sua vontade, porque o desejo de Deus é salvar essa vida. Você tem pedido um marido para você. Peça que o seu marido seja de Deus. E a partir daquele momento, eu mudei o meu jeito de interceder, eu mudei o meu jeito de orar e comecei a orar e a pedir que ele fosse de Deus, não meu, que ele fosse de Deus, porque de fato, quando um marido é de Deus, ele é da esposa, ele é da família. E batata, no dia que eu mudei a minha oração para rezar conforme o propósito que Deus tinha para a vida dele, o poder de Deus agiu. O Senhor converteu o coração daquele homem, que hoje eu posso contemplar o milagre que Deus realiza na vida dele, porque ele se transformou de um homem terrivelmente numa vida de pecado para um homem hoje cheio da graça de Deus, que doa toda a sua vida pelo evangelho, pela causa do reino de Deus. Porque eu tive que colher da vontade de Deus a duras penas qual era o propósito de Deus para aquela situação. E parei de ser egoísta, porque até aquele momento eu tinha uma intercessão egoísta, que só pensava no meu interesse e não no interesse de Deus. E o interesse de Deus era salvar aquela vida, porque ele tinha grandes propósitos. E hoje a gente pode ver dentro da missão que ele realiza aqui na obra da Canção Nova. Por isso, meus queridos, o Espírito Santo, assim como ele deu a instrução a Ananias, que precisava atuar, e onde ele deveria atuar, dentro daquela situação de levantar, e o Espírito Santo deu o endereço: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. É o versículo 11 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ananias obedece e encontrou tudo como o Espírito Santo de Deus revelou. Se nós ouvirmos ao Senhor enquanto nós oramos, se nós prestarmos atenção para sabermos como é e para quem devemos interceder, veremos, contemplaremos a ação de Deus através da intercessão profética. Mas nós precisamos crescer na nossa vida de intimidade com Deus. Nós precisamos de fato viver e trazer para nós, sabe aquela experiência das 5 pedrinhas, que é regra de vida para nós aqui na Canção Nova, e é uma regra de vida simples, que vale para todo cristão, mas que vai admoestando a nossa vida de conversão, quando a gente pega com afinco. E é impossível, meus queridos, um intercessor, um combatente que não busque essa intimidade com Deus, que não busque crescer em profundidade na intimidade com Deus,
para estar atento ao que o Espírito Santo diz o tempo todo no coração dos seus filhos. O tempo todo o Espírito Santo está orientando. Muitas vezes a gente não presta atenção. Muitas vezes a gente não presta atenção. Eu me recordo quando eu estava na minha cidade ainda, na Renovação Carismática Católica, muito antes de entrar na comunidade Canção Nova, nós tivemos um encontro com o padre Schuster, que está na Glória, lá na minha cidade. E ele tinha essa experiência de chegar ali na hora do encontro e ou entrar em oração com a equipe do Ministério de Música, com os intercessores, com todo mundo naquele momento, orar e escutar a Deus, e Deus dizer o que é que ele queria que fizesse naquele exato momento. E no momento de oração, ali, nós oramos e fizemos aquele silêncio para escutar a Deus. E ele apontou o dedo para mim e falou: o que é que o Senhor te falou? Eu disse: nada. Ele falou sim, você que não presta atenção, vamos orar de novo, porque ele está falando através de você. E naquele exato momento, oramos de novo, e o Senhor revelou que ele queria fazer algo grandioso de cura física na vida das pessoas, através de uma música, através de uma canção. Sabe qual foi a canção? Uma canção antiga da igreja, que muitas vezes até as pessoas falam: é uma canção desanimada. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Eu falei: nossa, é só isso? O padre falou: é só isso? Não é tudo isso. Gente, foi com esta canção que o Espírito disse que queria fazer um trabalho de milagre físico na vida das pessoas, porque era necessário que isso acontecesse naquele exato momento, naquele encontro, que Deus fez grandes coisas, de cego voltar a enxergar, de pessoas que estavam com tumores aparentes, de você ver aquela laranjona no corpo da pessoa desaparecer. Foram milagres e prodígios escandalosos só na ministração dessa canção, que o Espírito Santo pediu que fosse feito exatamente naquele momento. Por quê? Porque o padre tinha esse exercício de chegar, de escutar Deus e deixar Deus dizer o que era que ele queria que fizesse naquele momento. Mas para isso a gente precisa evoluir na nossa experiência de intimidade com Deus. Ananias estava em intimidade com Deus. Ananias estava em oração. E porque tinha intimidade com Deus, o Espírito Santo falou o que era o propósito de Deus naquele exato momento. E é o mesmo Espírito que continua procurando, batendo na casa de Ananias. O Espírito Santo está batendo na casa de vários Ananias, para dizer para ele: vá à rua direita, vá à rua esquerda. Como é o nome da sua rua? Não ouvi. Como é o nome da sua rua? A Rua da Canção Nova. Aqui é João Paulo II, sem número. Como é o nome da sua rua? Talvez o Espírito Santo está batendo aí, nessa rua, na casa, que número? Está batendo na casa com esse número, para te dar o endereço, para te dizer qual é o propósito de Deus, para te dizer qual é a vontade de Deus, para que você interceda. Sabia que se você entrar em intimidade com Deus e escutar o que Deus tem para você, você pode mudar várias situações da sua rua,
do seu bairro, do seu condomínio, da sua cidade e da nação. Como nós estamos fazendo essa experiência de orar pela libertação do Brasil, porque Deus pediu. É vontade nossa? Não, é vontade de Deus. É vontade de Deus. O Espírito Santo continua trabalhando, meu querido, minha querida. A intercessão profética muitas vezes é uma antecipação ou uma revelação de um fato que está para acontecer, em que o intercessor, aberto à ação do Espírito Santo, ouve o Senhor e como Ele quer que seja orado. Ouve o Senhor e o Senhor diz como é que Ele quer que seja orado. É tão simples que a gente confunde, porque as coisas do Senhor é simples, a gente que complica. A gente complica a simplicidade das coisas do Senhor. E o Senhor, Ele mesmo diz que se nós o invocarmos, Ele vai nos responder. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Nós não estamos ouvindo essas grandes coisas misteriosas que o Senhor tem para revelar para nós, porque nós estamos ignorando aquilo que Ele pode fazer através da nossa oração. Se formos dóceis para sair de nós mesmos, das nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Você não está aqui à toa. Não é mais um acampamento no combate da oração 1, 2, 3, 4, 5. Quantos anos tem que existe esse acampamento no combate da oração? Que você vem, que você está aqui. Deus, Ele quer te treinar e quer te levar muito mais além. Você não pode ficar na mesmice da vida espiritual. Você tem que descruzar os braços, você tem que levantar. Você tem que estar a postos para realizar aquilo que é vontade de Deus através da tua oração. Invoca-me e te responderei, revelando grandes coisas misteriosas que ignoras. A intercessão profética atesta o poder da oração que existe em cada cristão, em cada batizado. Esse poder, essa autoridade, essa unção da oração já está em nós, só que ela não pode ficar represada dentro de nós, só que ela não pode ficar retida dentro de nós, ela precisa transbordar. Não reprise a graça do dom da oração que está dentro de você, que está no seu coração. É preciso transbordar. É preciso transbordar. A intercessão profética é a oração que manifesta a visão e a realidade de Deus aqui na terra, levando libertação a pessoas, levando libertação, salvação a cidades, a locais, a famílias, a povoados, a nações que se rendem totalmente ao Senhor Jesus. Totalmente ao Senhor Jesus. Eu conheço uma família que está numa situação muito difícil. É uma família orante, fiéis a Deus, e que fica se perguntando o tempo todo: Senhor, por que isso, por que aquilo? Nós somos fiéis, nós estamos na igreja, porque essa situação com os nossos filhos. E em oração o Senhor revelou que a situação dolorosa que os filhos dessa família estão passando é porque, ainda que o esposo amasse a sua esposa, ele estava numa vida de adultério. E quando os filhos foram gerados nessa condição de vida de adultério do esposo. O Senhor revelou isso em oração.
E o Senhor deu uma estratégia de oração para a libertação da vida desses filhos. O Senhor deu uma estratégia de oração para esta família, que era necessário orar por todas as semanas de gestação de cada filho. E matematicamente a família, com o caderno, colocou o nome dos filhos com cada semana ali da gestação de cada filho, e está batalhando na oração por cada semana de gestação daqueles filhos, para que eles sejam libertos. Por isso, meus queridos, a intercessão profética é esta oração que mostra na visão de Deus a realidade do que está acontecendo. Deus se antecipa por causa da salvação dos seus filhos, mas precisa ter um coração aberto, precisa ter um coração atento para fazer esse exercício. É na prática, é no dia a dia, é na prática. Ontem na missa o padre Roger disse que ele estava colocando no livro aquilo que ele já exercia no seu ministério de intercessão quando entrou na Renovação Carismática Católica. Foi isso mesmo, né, padre? Então o padre traduziu a experiência pessoal dele na prática. E Deus foi avançando, e foi subindo o nível, foi subindo o nível. E a gente vê a ação poderosa de Deus através do ministério de intercessão do padre Roger. Os milagres que acontecem, porque Deus achou um coração aberto e dócil, que o escuta e que fala: filha, por aqui, ele vai. A mesma coisa Deus quer fazer comigo e com você. Nós precisamos só estar atento ao que o Espírito está dizendo, porque o Espírito Santo nunca parou de falar. Nunca deixou de falar. Intercessão profética. Profetizar, a palavra profetizar vem do grego profeteia, que significa falar antes. E a palavra em grego para intercessão é enteuxis, que significa aproximar-se para conversar. Então o que nós precisamos fazer? Nos aproximar para conversar com Deus, que aí o Espírito Santo vai se antecipar para falar qual é a vontade de Deus. Talvez a gente não esteja escutando porque nós não estamos nos aproximando para conversar com Deus. Intercessão, enteuxis, aproximar-se para conversar. Aproximar-se para conversar com quem? Com Deus. O intercessor precisa diariamente se aproximar para conversar com Deus. Diariamente se aproximar para conversar com Deus, porque quando a gente se aproxima, Deus se antecipa e fala e mostra aquela realidade. Portanto, meus queridos, na intercessão profética, nós buscamos essa intimidade, nós buscamos uma aproximação com o Senhor, para falar com Ele, para ouvi-lo, para senti-lo. A intercessão profética se faz necessário por causa dos pecados, por causa da ação maligna no mundo. Por que o mundo está nessa situação? Por que nós estamos vivendo esta calamidade? Por quê? Por causa das consequências dos pecados. E como intercessores, quanto mais lutarmos para viver a santidade, mais será preciso buscar uma vida de intimidade com Deus,
buscar na nossa vida pessoal esse encontro de intimidade diariamente, lutar para combater os pecados pessoais, para sermos um canal menos obstruído, atentos à escuta do Senhor. Se nós queremos dar esse passo para exercer o ministério de intercessão profética, nós seremos canais, mas nós não podemos de forma nenhuma ser canais obstruídos. Por isso que nós precisamos lutar para santificar a nossa vida. E isso é luta, isso é difícil, isso é árduo, mas é possível. É possível, meu irmão. E aqui o padre cita que, para ele, a vida, um ato profético, real, é a vida de santidade do povo de Deus. É a nossa gana em buscar viver uma vida na presença de Deus, em santidade. E para exercer esse ministério, nós vamos ser tentados o tempo todo. Independente de estar no ministério de intercessão ou não, a tentação bate na nossa porta o tempo todo. Somente, meus queridos, que nós precisamos buscar força na palavra de Deus. Nós precisamos interiorizar a vontade de Deus a nosso respeito. Nós precisamos buscar uma vida de intimidade com o Senhor através dos sacramentos. É impossível você entrar numa batalha, é impossível você exercer o ministério, é impossível você entrar nesse exercício de intercessão profética sem ter uma vida sacramental. É preciso, meus queridos, é urgente, porque nós seremos canais. E precisa ser um canal sem obstrução na comunicação com Deus. E assim saber quais são as intenções do coração do Senhor para encher, para entrar na brecha. Mas a gente precisa o tempo todo pedir ao Espírito Santo que venha nos santificar, que nos dê força para romper com o pecado, para não sermos canais obstruídos. Porque canais obstruídos pode atrapalhar, trazer confusão na nossa comunicação com o Senhor, na nossa comunicação com Deus. É preciso buscar sensibilidade, a sensibilidade profética, para nos levar na dimensão espiritual, onde a sabedoria e o conhecimento de Deus são revelados. A oração nos sensibiliza. A oração trabalha a nossa sensibilidade. A vida de oração tira de nós a incredulidade. A vida de oração tira de nós o relativismo. A vida de oração tira de nós a indiferença. Nós não podemos de forma nenhuma, como intercessores, sermos indiferentes e ter uma oração egoísta, como eu disse para vocês no início. Então é buscar essa sensibilidade, porque nós não podemos perder tempo, meus queridos. Perder tempo é muita situação, são muitas as intercessões no coração de nosso Deus, e a gente não pode perder tempo. Nós precisamos gastar o nosso tempo bem. Gastar o nosso tempo na prática do bem. E uma prática do bem é esse exercício da intercessão profética, que escutamos a intenção do coração de Deus para entrarmos em oração. E o padre relata aqui no livro o testemunho pessoal dele com o padre Rufus, quando vinha pregar os acampamentos de oração aqui no Brasil. E vai colocando aquelas pessoas atormentadas pelo demônio, que o padre via, mas que o padre não começava a orar antes
de escutar a história de salvação daquela pessoa, de escutar o testemunho daquela pessoa, daquela vida, porque escutando o testemunho daquela vida, daquela pessoa, Deus revelava a causa aonde estava acontecendo a ação do demônio na vida daquela pessoa, e era batata, não perdia tempo, orava por aquela causa e a pessoa ficava liberta. E muitas vezes, né, era escrito, copiava, a pessoa ia dizendo e tinha relatores ali que ajudavam escrevendo a história daquela pessoa para relatar ao padre, para ele falar, rezar na causa do que estava atingindo a vida daquela pessoa. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos estar estagnados diante dessas situações. Nós não podemos de forma nenhuma, meus queridos. Tem muita gente que cedeu à tentação e está parado e parou de rezar. Tem muitos ministros de intercessão que pararam de rezar, que não rezam mais, que desanimaram, que se fechou, que parou de escutar o Senhor e que até disse assim: eu estou rezando, não está acontecendo nada. Talvez, meu irmão, minha irmã, você acha que não está acontecendo nada porque você está rezando só pela sua causa. Pare e vai escutar ao Senhor para escutar qual é a causa do Senhor, que você vai ver o poder de Deus agindo através da sua oração. Então muita gente caiu nessa tentação, mas é preciso ter paciência. É o exercício da paciência, é o exercício da escuta, é o exercício da intimidade com o Senhor, para esperar a resposta de Deus. Nós somos ansiosos, nós somos apressados. Quando a gente diz que a gente não pode perder tempo, não é que nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito, não. Ou a facão, como diz lá na minha terra, na Bahia, quando uma coisa é mal feita, fala assim: nossa, foi feita a facão. Não, a intercessão profética não é feita a facão. É uma experiência minuciosa que vai crescendo à medida que buscamos intimidade com o Senhor. Escuta, atenção. Quando a gente vai escutar alguém, a gente presta atenção, a gente para ouvir, para digerir as palavras, para as palavras caírem no nosso entendimento, ser formulado o entendimento. Então isso exige paciência. Então, nessa vida de intercessão profética, é preciso ter paciência para escutar. É preciso ter intimidade com o Senhor. É preciso esperar a resposta de Deus. E não entrar na modinha da fofoca espiritual. Eu achei muito bacana. E vai ficar aqui para você pegar o livro, para você estudar. Olha, não é porque a Canção Nova quer vender livro para vender. Tem um propósito: celeiro, formar um celeiro. O nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, quando Deus trouxe a inspiração do Davi, departamento de áudio e visuais, que são todos esses produtos de evangelização, porque nós estamos em um mundo comercial, e no mundo comercial há troca de venda, mas a missão do Davi é para que o povo de Deus faça um celeiro por causa dos tempos difíceis. E porque nós estamos em tempos difíceis, você precisa ser um celeiro. Você precisa ter um celeiro de abastecimento, de alimento sólido. E esse livro aqui faz parte deste abastecimento do celeiro que você precisa ter na sua casa. Não é vender por vender um livro. Entendeu qual é a vontade de Deus? Não é vender porque vai vender um livro, comercializar um livro, não. Porque também o padre não ia
deixar trancado nele uma experiência tão rica. Ele não reteu essa experiência tão rica por causa de uma necessidade do povo brasileiro, por causa de uma necessidade de orarmos pela libertação da nossa nação. Deus trouxe esta arma para nos ensinar. E ele pontuou aqui. Eu achei bem bacana, eu escrevi, o meu livro já está todo riscado. A página já está até quase soltando. Para aqui. De tanto que eu estou lendo e riscando e rebuscando. E quando ele citou aqui, falando da modinha, da fofoca espiritual, que faz muitas vezes a gente perder tempo de entrar na brecha, Satanás entra para fazer um estrago. E você vai pegar para você ver, porque talvez a gente esteja na modinha da fofoca espiritual. Porque espiritualmente a gente começa com a nossa análise, começa com a nossa crítica a respeito do ministério de fulano, a respeito da vida de cicrano, a respeito daquela situação. E ao invés da gente rezar por aquela situação, a gente fofoca. Não é verdade, meus queridos? Eu passei por uma experiência terrível. Eu acho que foi uma modinha de uma fofoca espiritual. Passei por uma experiência terrível, que uma pessoa veio partilhar comigo a vida de outra pessoa. Eu escutei e eu dei um conselho assim: minha irmã, a pessoa queria só tirar uma dúvida. Falei: minha irmã, nós não podemos falar assim moralmente da vida de ninguém, porque as pessoas falam o tempo todo da nossa vida também. E dei o exemplo de quantas vezes eu sofri por causa de acusações e de fofoca, talvez de modinha espiritual, que alguém falou de mim também, que me agrediu moralmente, que falaram coisas terríveis ao meu respeito. E a nossa vida missionária é uma vida que está exposta. O tempo todo a nossa vida está na boca do povo. Vocês viram o tempo todo, vocês viram muito bem a partilha do Padre Edmilson na homilia na missa de ontem. E eu fui falando e ela falou: verdade, nós não podemos falar. Falaram de mim, falaram do meu marido. Imagina. Falaram coisas graves. Aí, infelizmente, dessa conversa partiu também para partilha com outra pessoa. E nessa partilha com outra pessoa foram levando, eu não sei como. Chegou um resultado terrível na vida de uma pessoa que não tinha nada a ver no contexto dessa história. E quando eu vi o desastre que estava causando por causa de uma conversa e que não tinha nada a ver no início, um conselho que eu estava dando que chegou lá na frente como uma acusação, quando eu vi aquela situação, meu Deus do céu, eu fui rezar, eu fiquei desesperada, porque eram vidas que estavam sendo atingidas, porque eram vidas que podia trazer uma catástrofe na vida de uma família. Eu comecei a rezar e o Senhor naquele dia me deu uma inspiração de subir num ponto bem alto e de lá estender a mão em direção aonde a pessoa morava e começava a rezar por ele, porque o Senhor me mostrou e me deu o Salmo 12, se não me engano, que vai falando das línguas pérfidas, que escuta aqui um ponto e aumenta 1000 outro ponto lá na frente. E por causa disso eu comecei a orar, e eu subia no ponto mais alto, estendia a minha mão e rezava e profetizava e quebrava a maldição e pedia ao Senhor que libertasse aquela fofoca que se espalhou de uma maneira errada, que estava causando um desastre, e ficava com meu braço estendido, rezando de um ponto alto aqui da chácara de Santa Cruz, clamando ao Senhor que realizasse uma obra de salvação. E o Senhor realizou. Porque eu fui dócil e me dobrei. E fiquei assustada quando eu vi. Tenhamos cuidado com essas modinhas de fofoca espirituais. Não podemos perder tempo. E muito lindo
quando o padre traz aqui também o testemunho de Cyril John. Está na página 122, que você vai correndo pegar o seu livro. Não se preocupe não, que se acabou aí na livraria, o pessoal traz mais ou manda editar mais. Então o padre traz aqui, relata o testemunho de Cyril John, que ele é um indiano, já esteve aqui na Canção Nova, veio no Brasil no ENF da formação sobre intercessão profética. Nós fizemos também essa formação lá em Aparecida. Ele veio aqui na Canção Nova, virá o ano que vem de novo, não é, padre? Com a graça de Deus. Ele presta serviços para a Renovação Carismática Católica Internacional. É presidente da Comissão de Intercessão da Renovação Carismática Internacional. É o ministério dele de intercessão. E ele relata aqui esse testemunho de intercessão profética, que estava indo para um encontro em Nova Delhi. E lá, não vou também relatar com detalhes, porque você vai estudar e vai pontuar melhor. Olha, já tem gente ali balançando o seu livro, viu, padre? Na mão, você vai pontuar. Isso mesmo, você vai pontuar aí com o seu livro, muito bem. Ele foi nessa missão em Nova Delhi, e lá as pessoas disseram que tinha muita dificuldade, que via muita dificuldade em as pessoas terem uma vida espiritual, em as pessoas se converterem, em as pessoas aderirem a Cristo naquela cidade. E foi revelado através da intercessão profética que a cidade tem 14 portões construídos, que estavam em ruínas, mas tinha 5 portões. E o Senhor revelou que, pela intercessão profética, que através daqueles portões, o Senhor precisava passar, entrar e reinar, para santificar o povo daquele lugar. E eles foram, todos os ministros foram e começaram a passar por aqueles portões, recitando, orando e proclamando o Salmo 24, que foi o salmo que nós rezamos ontem na adoração. E quando eles foram tomando posse, que abram os portões, que entra o Rei da Glória, e passou por aqueles portões pagãos daquele lugar, a manifestação de Deus aconteceu. E Deus pôde executar o seu poder na vida daquelas pessoas, e ele testemunha que depois daquela ação houve um crescimento tremendo, um crescimento gigantesco da renovação carismática católica naquela cidade. Por isso nós precisamos rezar. Por isso, meus queridos, a oração precisa estar direcionada. A oração, ela não pode perder tempo, nós não podemos estar parados. Os nossos ouvidos precisam estar atentos como os de Ananias. O Espírito Santo está nos procurando. A intercessão, ela precisa estar totalmente conectada à vontade de Deus para o mundo, para a igreja, para o povo de Deus. O intercessor, ele precisa pedir ao Senhor que aumente a sua fé, porque ele precisa caminhar na fé e não meramente na visão humana. É por isso, meus queridos, que a partir de hoje, ao abrir o jornal, que tem uma lista de motivos para que você interceda, você vai se colocar na presença do Senhor, e diante daquela lista, o Senhor vai revelar para você aonde está a causa daquelas calamidades, e vai te dar a estratégia para você orar. Assim como ele colocou a estratégia de eu subir num ponto alto e direcionar a minha mão para orar por aquela situação, para salvar as pessoas daquela situação, ele vai te dar a estratégia de oração. Ele vai te dar, ele vai te mostrar. E aqui o padre vai falando dos atos proféticos, que eu também não vou pontuar aqui, porque você vai estudar. Mas, meu querido,
Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar. Os atos proféticos, só para encerrar, eu não subi no monte e levantei a minha mão lá, foi um ato profético, mas a gente precisa ter cuidado, e o padre conceitua aqui ato profético como uma expressão, uma atitude visível, feita no mundo natural e que tem um efeito no mundo sobrenatural. Só que nós precisamos entender quais são essas atitudes e também não podemos confundir essas atitudes. Porque às vezes as pessoas falam que eu fiz um ato profético, recebi a unção da ovelha e fui lá no jardim e comi a grama. É preciso ter cuidado, porque a manifestação dessa expressão no mundo natural é simples, é singela, mas causa um efeito impactante no mundo espiritual, porque Deus direciona e mostra. Não é uma vontade humana, não é um querer da nossa vontade. Ontem na adoração, quando nós ecoávamos o refrão poderoso, dizendo que do Senhor é o governo, que do Senhor é o reino, que do Senhor é o louvor, foi um ato profético, onde ia ecoando aquele som, aquelas palavras, em toda a extensão do território nacional. E houve um rebuliço no mundo espiritual, mas foi simples. O Senhor foi direcionando, o Senhor deu forma, o Senhor colocou exatamente encaixado do jeito que Ele queria, na vontade dEle. Não complica as coisas do Senhor que são simples. E porque a gente é gente complicada, a gente quer complicar as coisas do Senhor que são simples. Talvez, eu repetindo aqui, que o padre fala que o maior ato profético é a santidade de vida, que o maior ato profético para libertar a nação brasileira é a nossa santidade de vida. E como intercessores e como combatentes, nós precisamos buscar essa santidade de vida. E como aqueles que Deus quer levantar, como levantou Ananias para orar por Saulo, porque Deus tinha um propósito muito grande na vida e no ministério de Paulo, Ele também quer nos levantar para estarmos com esses ouvidos atentos ao querer e à vontade de Deus, para orar conforme a direção, o propósito e o interesse de Deus, e não mais meu. E não mais meu. E não tenha medo, viu? Eu sou tentada o tempo todo a achar que eu preciso rezar só pelas situações difíceis que eu passo na minha família, na minha casa. O tempo todo eu sou tentada a fazer isso. Mas teve um dia na oração que o Senhor falou: você quer fazer a gentileza de colocar as suas intenções no altar e deixar lá para eu cuidar? Eita, mas eu chorei. Como eu chorei. Porque eu fiquei com medo de colocar e deixar lá. Eu queria pegar. E o Senhor falou: solta, solta. Coloque suas intenções aqui no meu altar. Vai cuidar das minhas coisas. Vai cuidar das minhas coisas. E coloque as suas intenções no meu altar. E eu coloquei. E todos os dias, quando eu vou na missa, no santuário, que eu ponho o pé lá dentro, o pai já lembra: olha, sua intenção está aqui no altar. Sim, pai. Sim, pai. Todas as vezes, todos os dias que eu vou à missa no santuário, o pai me recorda: a sua intenção está aqui no meu altar. O tempo é dele, os minutos são dele, a hora são dele, o ano é dele, não é meu. E o Senhor tem feito esse exercício comigo para que eu não seja mais uma intercessora egoísta que pense só nas minhas intenções.
Mas o Senhor quer que eu exerça o meu ministério olhando para as intenções e os interesses dele, porque dos meus ele está cuidando. Fica de pé, vai pedindo essa graça ao Senhor, vai falando para o Senhor que você quer viver da fé, vai falando para o Senhor que você quer estar atento ao projeto dele, à vontade dele, aos interesses dele. E tenha coragem de falar para o Senhor: Senhor, a partir de hoje são os teus interesses e não mais os meus interesses. Levanta a sua mão que eu quero ver você orando. Eu quero ouvir o rumor da sua voz. Quero escutar. Coragem. Coragem. Vai falando: Senhor, não mais os meus interesses. Não mais, eu não quero mais, Senhor, ser uma intercessora egoísta. Eu não quero mais, Senhor, só pensar nos meus interesses, só nos meus propósitos. A partir de hoje, Senhor, eu quero estar atenta à tua voz, ao teu querer, aos teus interesses. Meu Senhor e meu Deus, abre o meu coração, aumenta a minha fé, me dá docilidade, humildade, Senhor. Humildade, docilidade para viver essa realidade totalmente entregue à tua vontade. Que o meu ouvir, Senhor, seja o ouvir da tua vontade, Senhor, seja o ouvir da tua vontade, do teu querer, e se entrega ao Senhor, se abra à sua vontade. Coloque a mão nos seus ouvidos. Consagre os seus ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Coloque a mão na sua boca. Consagre a sua boca ao Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração e consagra os seus sentimentos, a sua sensibilidade ao Espírito Santo. Coloque a mão na sua cabeça e consagra a sua mente ao Espírito Santo. Isso. Que caia por terra a incredulidade, que caia por terra o racionalismo, e que fique a simplicidade do Espírito Santo de Deus, que procura almas simples, atenta ao querer e à vontade de nosso Senhor. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. Repete comigo. Se eu orar. Mais uma vez. Se eu orar. Se eu não me desesperar. Se eu não esmorecer. Minha fé vai crescer. E a vitória eu alcançarei. No nome de quem? No nome de Jesus. Mais uma vez. Se eu orar. Se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, a minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei. No nome de Jesus. Vamos cantar juntos. Se eu orar, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus.